Bom, hoje nós estamos aqui recebendo no 5º episódio a Laís Gulin, uma mulher que tem uma trajetória de vida que nos ensina muito e já contribuiu, né? Eu acho que vou começar de novo. Não quero falar o nome dela agora. Tá, vamos lá. Hoje o podcast Voz recebe uma mulher que já ajudou a desbloquear mais de 5.000 vidas, transformando dor em consciência e limites em potência. Laís Gulin é terapeuta comportamental e especialista em saúde emocional. E vai nos mostrar como a inteligência emocional pode ser uma arma ou uma ferramenta contra a violência e o silenciamento. Seja bem-vinda, Laís. O Movimento Voz tem o propósito justamente de entregar ferramentas, comportamentos que a gente possa destravar, desbloquear e conduzir mulheres a usar, a exercer a sua voz e a sair desse silenciamento, dessa vida de dor e de submissão que muitas delas ainda estão inseridas. Muito obrigada por ter aceitado o convite, compartilhar toda a sua experiência, toda a sua vivência e nos trazer diversas ferramentas que eu imagino que vai ser uma conversa assim, muito produtiva, de muita entrega. Muito obrigada, doutora Janira. É sempre uma honra compartilhar com você, compartilhar microfone, compartilhar palco, compartilhar abraço. É sempre muito gostoso os movimentos que você inicia e é uma honra para mim estar aqui trazendo mais uma voz para esse movimento Voz seu, que chegue a muitas outras, né? E eu fico muito feliz de ser esse propósito lindo que você criou, porque Deus une propósitos, né? Ele não une pessoas, e estamos aqui para conectar esse propósito. Meu propósito é mesmo também destravar, por isso ferramentas, porque às vezes a gente tem ali uma chave de fenda, né? Uma chave inglesa, Sim. Uma chave de roda, e depende de qual é a necessidade, a ferramenta é diferente. Não adianta a gente tentar tirar uma roda com chave de fenda, né? Justamente, saber usá-las, né, perfeito. Laís? Eu agradeço muito, porque a gente se conheceu nesse movimento do voluntariado, esse movimento de entrega que nós estamos aqui já há alguns anos, né? Uhum. E Deus, de fato, Ele une propósitos. E eu sou apaixonada pela sua pessoa, já falei para você, agradeço todo o movimento e toda a presença que você tem na minha vida. Hoje, eu quero saber um pouco mais da sua trajetória pessoal, profissional, a sua vivência, o que aconteceu, que você mudou a chave, que você, para cuidado, para hoje estar olhando para comportamento, estar olhando para o ser humano como um todo e está nos ensinando, né, destravando vidas e seres humanos que precisam efetivamente encontrar dentro de si a sua força, a sua coragem, a sua voz. Uhum, é bem isso, foi bem isso que aconteceu. Eu precisei encontrar dentro de mim. Há 20 anos atrás, um pouquinho menos agora, estamos falando aí de 2013, por aí, eu estava morando em Madrid, na Espanha, morei 12 anos na Espanha, e estava infeliz. Janeiro era muito interessante, eu vivia uma vida assim de princesa, na verdade, era de segunda a quinta em Madrid, de quinta a segunda em Ibiza. Eu não poderia nem reclamar, aliás, eu não me permitia reclamar, eu não me permitia sentir a tristeza que eu estava sentindo, a solidão que eu estava sentindo. E foi planejando quase que uma vingança, assim, eu pensei em pular do 3º andar do prédio onde a gente morava em Madrid, mas a minha intenção, mais do que tirar minha vida, era de tirar a vida da pessoa que estava comigo. E estava eu já esperando ele passar, que ele passava todos os dias debaixo do balcão. E o meu cachorrinho, Bonfim, você já deve ter ouvido falar dele, aliás, tem esse nome por alguma razão, ele latiu. E ele estava do lado de dentro eu estava na sacada, ele estava do lado de dentro do apartamento. E entre eu e ele estava a porta de vidro na sacada. E ele latiu, eu olhei para dentro, em vez de enxergá-lo, eu me enxerguei no espelho. Do vidro, na verdade, né? Não era o espelho, foi o reflexo do vidro. E aquilo foi uma chapuletada. Foi como eu ter me enxergado depois de anos sem
sem me enxergar, na verdade, sendo redundante, porque eu me olhava no espelho para escovar o dente, eu me maquiava, eu tinha uma vida social, mas eu realmente não me enxergava essas emoções, não me permitia sentir essas emoções. E aí foi um grande giro de chave para mim, de olhar para mim e enxergar essa potência que existe em mim. Foi por isso mesmo que eu falo para as mulheres hoje em dia, mulherada, se enxergue, né? Mais do que ficar se olhando, se enxergue. Sim. De dentro para fora. E ali eu decidi agir de algumas formas diferentes. Uma delas eu percebi que eu andava muito cabeça para baixo, que eu não enxergava os horizontes, que eu enxergava sempre a ponta do meu pé. E eu intuitivamente falei, bom, a partir do momento que eu enxergar a ponta dos pés, eu vou levantar a cabeça. E eu passei 2 meses caminhando assim, como se fosse uma galinha da Angola mesmo. E de forma intuitiva eu fui me tirando do buraco, porque muitas vezes a gente tá no buraco e nem sabe que tá no buraco, né? E ali, nessa necessidade, nessa busca, eu fiz algumas consciências de o que eu preciso para minha vida, o que eu não quero mais da minha vida. Escrevi no papel, fiz listas na consciência de olhar para mim, me enxergar realmente, não só a beleza, mas de dentro para fora. E, de certa forma, ao tomar a consciência, o caminho se foi abrindo diante de mim. E eu comecei a enxergar coisas que antes eu não enxergava, que foram facilitando o processo. Não que não tenha sido dolorido, nem doloroso, mas o sofrimento é uma escolha e a partir do momento que a dor é reconhecida também, a gente pode olhar para ela e sorrir e falar, então, bora com dor mesmo, que ela vai recuperar no processo. E esse foi um grande giro para mim. Foi um olhar de quem sou eu, o que realmente eu quero fazer aqui. E como eu me transformei tão rápido e tomei atitudes tão assertivas logo em seguida, comecei a perceber que isso já existia. E dentre os meus pedidos que eu fiz na lista, essas coincidências que a gente estava falando antes, eu não tinha um grupo de amigas, não tinha uma rede de amigas. E eu pedi por uma rede de amigas se eu pudesse encontrar, né? E isso estava faltando para mim. Eu pedi, comecei a fazer as minhas orações e pedir. E encontrei um grupo de mulheres aos quais estudavam um curso chamado Um Curso em Milagre e também a Bioneuroemoção, que os dois têm uma filosofia muito parecida. E ali foi o meu pontapé de início nessa jornada como terapeuta holística, sistêmica, hoje organizacional, que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Sim, isso mesmo. Olha só, então, unindo aí a força da mente, das emoções, né? Uma pergunta, como emoções mal resolvidas pode nos prender em relacionamentos abusivos, em relacionamentos duvidosos, inseguros e até com violências. Os tóxicos, né? Os tóxicos, de uma forma geral. Como essas emoções que não digeridas aqui, seja em razão da infância, seja em razão do sentimento de abandono, da dependência emocional, como isso pode influenciar nos relacionamentos da vida adulta? Total e completamente influenciam, não é só como, né? Eu acredito que em todas as relações, não só os relacionamentos amorosos, mas em todas as relações, essas emoções não olhadas, não resolvidas, acabam sendo guiamento para lugares errados, né? Para lugar de dor, para lugar de sofrimento. Então, a consciência faz com que eu consiga entender e trazer ciência do que está acontecendo na minha vida de uma forma ao qual se facilita. Vou dar um exemplo. Muito provavelmente, essas emoções guardadas foram monstros que guardamos dos 0 aos 12 anos em quartinhos escuros. Porque dos 0 aos 12 anos, o que aconteceu na nossa vida acaba sendo esse... Eu ia falar um CD que foi queimado, mas de repente a gente tem crianças assistindo, né? Os adolescentes não vão entender. Mas é como se a gente tivesse um computador novinho e todos os novos aplicativos que a gente vai baixando dos 0 aos 12 anos no celular novo, não no computador, ele acaba forjando esse celular para o resto da vida. Então, nós somos como um celular novinho, tirado da caixa, e dos 0 aos 12 anos fazem downloads de novos aplicativos e, a partir daí, a gente acaba repetindo.
E se a gente não atualizar os aplicativos, se a gente não atualizar o celular, acaba que ele para de funcionar. Nossa, adorei essa metáfora que eu acabei de tirar aqui. Então, acaba sendo dessa forma. Se de vez em quando a gente não limpa os aplicativos e tira o celular ficar pesado, se de vez em quando a gente não limpa as fotos, os vídeos, ele vai ficando cada vez mais carregado, mais difícil de funcionar, a bateria vai reduzindo. Então, esse olhar para si é essa consciência de o que funciona para mim hoje, quais as minhas ações hoje estão me levando aonde eu quero chegar e quais não estão me levando. Então, se a gente realmente pega esse monstrinho do 0 aos 12 anos e coloca num quartinho escuro e nunca mais abre, vamos continuar pensando que são monstros gigantescos. E quando estamos na vida adulta, se faz necessário olhar para essa escuridão, para esses monstros que colocamos no quarto, para a gente ver que a perspectiva de hoje em dia vai ser diferente, né? Porque com os nossos medos de antigamente a gente fechou olhando o monstro talvez de baixo para cima, hoje já crescida, já com esse conhecimento, capaz que quando a gente abre essa porta, estamos olhando de cima para baixo e se faz muito mais facilitado se salvar, se curar. E a partir daí todas as relações e os relacionamentos se fazem mais fluidos. Não que não aconteçam coisas ruins na nossa vida, que a vida é a de altos e baixos. Mas faz com que esses baixos sejam menos doloridos, sejam mais rápidos e que quando a gente levanta desse vale, como é dito, é mais gostoso, é mais reconhecido. Eu olho para trás e lembro várias vezes que eu saí de vale dirigindo o carro 2.000 quilômetros e 2.000 quilômetros falando, eu sou corajosa, porque para fazer isso você faz necessário muita coragem. E tanto as emoções ruins como as boas, se a gente não reconhece, se a gente não nutre as boas, as ruins tomam conta. E aí é mais fácil a gente entrar em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, e a violência pode vir de todas as formas, como a gente estava conversando antes, né? Sim. Às vezes a gente pensa que é uma violência física, ou talvez verbal, e muitas vezes ela vem coberta de uma emoção vergonhosa, um comentário, talvez até um desrespeito em silêncio, né? Um silêncio de não trazer resposta, de não trazer conclusão, de não trazer fechamento de ciclo, isso também pode ser uma violência. E se a gente tem essas emoções guardadas, que não olhamos para ela, não damos nomes aos bois e conseguimos caminhar a vida com ela reconhecida, entra em outro looping, não consegue sair das relações às quais está, porque acha que alguém precisa vir salvar, alguém ou alguma coisa precisa acontecer. Justamente, né, Laís? Precisamos dar nomes, né, a todo o comportamento que a gente vivencia, aquela insegurança dentro do relacionamento, aquele relacionamento em que a mulher o tempo todo tem que ficar, não sabe o que o homem está fazendo fora de casa, aquela insegurança em que a mulher não tem aquele relacionamento em que ela não tem a segurança, ele não consegue transmitir. Então, assim, para as mulheres isso é uma violência, isso nos causa abalo emocional, traições, relacionamentos possessivos, controladores, ciumentos. Sim. Então, são comportamentos que a gente ainda naturaliza, Sim. que a gente não dá nome como violência psicológica, mesmo entendendo que isso nos causa dor, que isso nos traz insegurança, que isso nos traz abalo emocional, crise de choro, pânico, interfere, inclusive, no nosso desenvolvimento profissional. Com toda certeza. Né? Então, fala um pouco o que é a bioneuroemoção, o que é, né? E como pode ajudar mulheres a romper padrões repetitivos. Muito legal. Primeiro é a consciência, né? Como a gente vem falando. O que é a consciência? É esse estado de presença. Eu estou aqui de corpo, mente e alma. De mente, coração e corpo, como eu gosto de falar na parte da comunicação através do como, né? Então, se eu deixo as coisas acontecerem de forma automática, no robozinho, mais um, não passa nada, já estou acostumado, vai colocando o lixo debaixo do tapete, isso vai crescendo e fica cada vez mais difícil. Então, o primeiro passo é esse estado de presença. E quando eu coloco o nome aos bois e reconheço, oxe, isso que ele me falou me deixou triste, me deu raiva, me deu nojo, me deu vergonha, me faz sentir culpa. Isso, colocar os pingos nos is, faz com que a gente tome essa primeira presença. E a bioneuroemoção, a partir do momento que você verbaliza, você se ouve.
E quando você se ouve, a cura começa a entrar de formas diferentes. Então é muito interessante que eu tenho clientes que falam assim, mas ultimamente eu estou falando muito sozinho, falando em voz alta. Eu falo, que bom. Porque aqui dentro a gente acaba verbalizando para nós mesmos coisas que não verbalizamos para os outros. Então a gente acaba se machucando muito mais. Por isso esse estado de presença. A bioneuroemoção faz uma conexão entre o pensar, sentir e agir. Quando alguém me fala algo, então toda vez que é o pensar se os inputs externos, se esses downloads externos que estão chegando até em mim, uma frase, um movimento fisiológico, até mesmo um rosto, né, uma cara assim, olha de cima e embaixo, isso tudo está comunicando, não precisa falar nada, né? Isso são inputs que a gente vai colocando para dentro do nosso corpo. São downloads. Poxa, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Silêncio. Eu perguntei onde está, não responde. Fala que vai vir, demorou. E não diz onde é que estava. Eu pergunto... Ou quando eu falo das minhas emoções e o outro não dá importância ao seu sentir... isso eu já vivi muitas vezes, né? Isso não é para tanto. Para que isso? Poxa, esse é o meu sentir. Então, esse desrespeito... Então, a bioneuroemoção traz pingos nos is para que eu consiga entender que o que eu estou vivendo é passível de uma atenção. Aqui faltou com respeito. Se eu não me desrespeito, eu consigo me posicionar. E assim a gente consegue conectar todos os sinais. Vou dar outro exemplo. Vamos sair um pouco da violência e vamos trazer o que acontecia comigo antes mesmo de eu ser consciência dos meus relacionamentos tóxicos. Eu verbalizava muito dizendo que eu era a rainha da cultura inútil. Eu falava coisas que supostamente não têm utilidade. Vamos dizer assim, na China come mais arroz, sabe? Umas coisas assim que não têm muita utilidade. E ao mesmo tempo eu falava assim, desculpa por falar, posso falar mais um pouquinho? Desculpa por não ter falado. Ou seja, toda a minha fala, toda a minha voz tinha um peso ou uma desculpa de algo em que eu estava buscando um reconhecimento. A partir do momento que eu comecei a entender que a minha voz poderia ser utilizada, esse reconhecimento veio por si só. Mas na época que eu falava que eu era rainha da cultura inútil, eu também dizia que o mundo era um mundo hostil, era muito perigoso. Por quê? Se eu planto inutilidade, o que eu vou colher? E quando eu verbalizava o mundo hostil, eu via violência, eu já levei tapa na cara, já levei garrafada, já tive 3 armas apontadas na minha cabeça, já vi esfaqueamento diante de mim. Isso, estou falando aí dos 14 até a última foi ali com quase 30 anos. E isso era algo que eu colocava essa fortaleza de que sim, o mundo é hostil, por isso que isso acontece. A última me deixou muito chocado, que foi o que a gente chama de forte impacto emocional. Agora, o meu sotaque do sul saiu agora no forte, né? Esse forte impacto emocional dá um chacoalhão. E ali eu disse, basta. A partir daqui, eu não quero mais que isso aconteça na minha vida. Então, a bioneuroemoção me entrega a ferramenta. Eu tomo consciência, eu decreto que basta, não quero mais, e a partir de agora eu dou um novo pensamento, uma nova frase, um conjunto de palavras que eu posso trazer constantemente para que isso vá fluindo e vá plantando novas sementes. Então, hoje eu digo que eu sou um canal de cura e transformação, que eu sou luz na vida das pessoas. E isso é a bioneuroemoção que me ensinou a justamente dar esse giro na minha comunicação constante, no meu reflexo do espelho, para que o meu mundo retorne aquilo que eu estou semeando. E eu escuto coisas maravilhosas, como você acabou de me descrever, justamente porque quando eu me reconheci nesse meu eu íntegro e sistêmico, eu consigo respeitar mais facilmente também o sentir dos outros e reconhecer essa conexão, esse pensamento com esse sentimento e as coisas que vêm acontecendo em casa. Vou dar outro exemplo para concluir essa pergunta. O meu irmão, há muito tempo atrás, estava no velório da avó da esposa. E ele tinha que entregar um projeto do trabalho, e ele estava, durante o velório inteiro, dizendo assim, eu tenho que ir embora, mas eu não quero. Eu tenho que ir embora, mas eu não quero. Nossa, eu já tenho que ir, mas eu não quero ir, eu não quero ir. Resultado, depois de 3 horas ele repetindo isso, ele saiu e tinham roubado o carro dele. Não foi. Não foi. É isso aí que você falou. Ele não queria ir. Então, por mais que seja dolorido, poxa, roubaram o carro dele. Isso não é legal. Isso é uma coisa negativa. Porém, o que ele estava desejando antes e o que ele vinha verbalizando entre pensamento, sentimento e ações que estava mandando para o mundo essa informação e o que ele acaba colhendo. Então, é imediato mesmo a resposta. É o estado de presença que tem que nos fazer enxergar isso. É justamente, então, é um ensinamento, né? Nós estamos vivenciando uma dor, nós estamos vivenciando, trazendo até
nossa conexão com o Movimento Voz, que estamos aqui justamente para trazermos, né, essa consciência para mulheres, para relacionamentos profissionais, tóxicos, e a importância de se verbalizar coisas positivas, a importância de que seja escrever né, o que você está vivenciando. Sim. E de não minimizar a dor. Exato. Né, de se acolher, né? Exato. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento, principalmente né, nesse contexto de dor, de vivência de violações, né? Que a gente muitas vezes... Nós estamos conversando aqui e espero que essa voz alcance muitas mulheres e seja uma mudança de chave, virada de chave. Não ter vergonha também, né? Não ter vergonha da sua história e do que você está passando. Porque o que você está vivendo é momentâneo. E você precisa virar a chave. Você precisa ter a coragem. E isso é um ensinamento, essas ferramentas que você nos trouxe agora, é muito importante. Olha só, Laís. Uma frase legal para lembrar a mulherada de trazer essa consciência é que o seu estado de alerta seja o seu guia. Isso é muito legal. Que o seu estado de alerta seja o seu guia. Acredite na sua intuição, no seu sexto sentido. Que é o feminino. Isso, que é o feminino. Então, olha... Eu fui humilhada, fui ignorada, estou sendo preterida, falaram alto comigo, tem uma mensagem, liguem o alerta, se ligou o alerta, eu costumo dizer, olha, o coração deu medo, tá num relacionamento, tá sentindo medo, tá sentindo medo como que ele vai chegar, como que vai ser a reação dele. Não está certo. Menina, esse relacionamento não está certo. Nem o lugar que você está, né? Nem o lugar que você está. Então, já pensou, você vai trabalhar e você tem medo de entrar numa sala de reunião com seu patrão? Imagina. Você tem medo de ficar a sós com um homem no ambiente, seja profissional mesmo, corporativo, né? Que isso é um chamado. É um alerta que a gente precisa reconhecer, né? Com certeza, o medo, a culpa, a vergonha, a humilhação, isso tudo sentimentos que o nosso coração acelera e a partir do momento que tem isso, que eu estou silenciando algo que está dentro de mim. Não estamos falando para sair gritando para o mundo e contando no jornal. Isso mesmo. Né? Não estamos querendo aí que saiam todos os telejornais, mas olhar para si, se olhar no espelho e falar a primeira coisa e compartilhar com a mulher mais próxima que você confia, né? Ou os canais que logo com certeza você compartilha nas suas redes, mas verbalizar faz fundamental, é o primeiro passo. Eu costumo dizer, principalmente se for no ambiente familiar, nós temos que acreditar em alguém, nós temos que contar essa dor e esse comportamento abusivo que a gente vivencia. Sabe por quê? Porque eu sempre digo, né, que a reputação, que os homens, eles estão acima de qualquer suspeito, os abusadores. Então, se nós estamos vivenciando, seja um ambiente profissional ou não, ou familiar, nós precisamos contar essa dor. Nós precisamos narrar, escrever, constituir até provas, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não acreditam de que aquela outra pessoa seria capaz de provocar tamanha dor, de provocar tamanho comportamento abusivo. Então, o exemplo mesmo é do elevador lá, né? Então, veja, aquele fato que aconteceu. Se não tivesse sido filmado, gravado, quando que nós acreditaríamos que aconteceu tamanha brutalidade? Então, assim, são vários exemplos, vários mínimos também de abuso mesmo, porque nós temos esse contexto de objeto sexual, que as mulheres, nós estamos numa sociedade machista e muitas vezes as pessoas não acreditam. Não. E a mulher é forte, não, ela é forte, ou ela pediu. Sim, ela é delegada. Nunca que ela ia passar por isso. Nunca que ela... E esse pensamento muitas vezes é de mulher para mulher, né? Eu escuto... Justamente. Minha ela mãe jamais ia silenciar, mas não é. Não é. Nem sempre é assim. Então, isso que você falou da proteção é fundamental, né? Porque quando a gente trabalha o feminino e o masculino é o protetor, é o provedor. O feminino é o acolhedor e o nutridor. Então, se eu estou com o masculino do lado ao qual eu não me sinto protegida ou provida, eu já não estou no lugar errado. Parece que a gente está instigando a separação, né? Mas isso é todo um ciclo, porque a mulher
né, vem desenhando até o seu caminho aqui de busca de igualdade, que também já é uma questão, né, que a gente podia ampliar um pouco mais, porque não somos iguais, deveria estar equitativo e não igualitário. Então, nesse olhar, a gente já começa tudo errado. Então, somos mulheres criadas e educadas a ser provedora, de não depender de ninguém, de ir atrás, fazedora. Então, a gente já foi educada buscando o masculino. Então, quando chega o masculino que está do nosso lado, normalmente é o masculino que está mais tóxico mesmo, se a gente não consegue se colocar nesse posicionamento de nutridora e acolhedora. Então, é um ciclo. Se o homem não consegue ser provedor e protetor, a mulher não consegue ser nutridora e acolhedora. Olha só como um nutre o outro. Justamente. Mas geralmente também esse masculino, ele também está doente, porque ele também foi criado no masculino tóxico. Com toda certeza, então, esse masculino de macho. Que é superior, né? E não é... Bom, É justamente isso, que é o contexto em que nós estamos inseridas, né, Laís? Sim. E o Movimento Voz é para trazer luz, é justamente para a gente falar sobre isso e para a gente entender que nós não estamos aqui querendo... Eu não sou essa pessoa igual você, né, nós não queremos igualdade, não somos iguais. Não. Eu não quero ser igual aos homens. Também não. Eu quero ser feminina, quero ter essa liberdade, mas eu também não quero sentir medo. Não quero ter medo de sair daqui e ir buscar meu carro ali 8 horas da noite, porque está distante, eu vou andar sozinha, com bolsa. Então, esse é um medo que nós sentimos, nós mulheres sentimos. Né? E é constante. Constante. Então, bem interessante. Aqui eu já tive algumas questões, assim, um vizinho, eu fui passear, eu passei muito meu cachorro, né? E aí o vizinho tava já chumbadinho, fim de semana, e eu tive que passar por ele. E ele mesmo falou assim, não pode passar, nós somos dos bons, nós somos dos que cuidam das mulheres. Falou assim a hora que eu tava passando. Sabe? Para você ter uma ideia como já tá... ele mesmo se desculpou antes mesmo de qualquer coisa, assim, dizendo, porque ele sabe dessa dor. Percebe o constrangimento da mulher, né? Bem isso. De andar sozinha, de passar perto de homens e não ser atacada, né? Vamos lá, agora para as ferramentas práticas, né? Quais práticas simples uma mulher pode começar hoje para fortalecer sua saúde emocional? Olha, é isso aí. É um exercício bem facilitador, que acontece todos os dias, que é o olhar-se no espelho. Então, um exercício que podemos e devemos começar hoje, né? Não é um podemos, cada vez que eu me olho no espelho, que eu pare segundos para encontrar 3 qualidades positivas em mim, seja física ou interior. Exterior ou interior? Então, sempre começando com a palavra eu sou linda, eu sou mulher, eu sou organizada, eu sou vencedora, evitem guerreira, tá? São imagens que tem que ter uma conclusão positiva, então a guerreira normalmente não tem uma conclusão, guerreira, batalhadora é bom evitar. Então, toda palavra que constrói, que a imagem que essa palavra traz é uma conclusão positiva, sempre começando com eu sou. E não é assim, se eu olho no espelho e falo assim... Eu sou filha de Deus, eu sou serva do Senhor. O espelho vai acreditar em mim? Não, né? Eu sou, exato. Então, erguer o queixo, o ombro para trás, essa posição ávida, firme, sorridente para você mesmo, se olhando nos teus olhos na frente do espelho. E aí a gente pode usar do que brinco de psicodrama, que é esse exagero teatral, né? Eu sou serva de Deus, eu sou um canal de cura e transformação. E assim, você se olhando na frente do espelho diariamente, trazendo um enaltecer, um elogio de algo interno, externo teu, é um exercício que pode e devemos fazer todos os dias. Reconhecer. Para não acontecer o que aconteceu comigo, que eu ficava buscando reconhecimento por aí. E a gente se reconhecer. Porque começa no ser. E como lidar com feedbacks internos e externos que nos destroem, que nos ferem? É mais fácil lidar com os externos do que com os internos, sabia? Só que as pessoas têm medo desse externo, assim, até porque nem sempre o feedback é destrutivo. A diferença é que a gente precisa trazer um olhar empático. Como, Laís? Primeiro, entender com os feedbacks externos, né? Entender que ninguém faz nada contra nós. Faz sempre a favor do outro, dele mesmo.
Então, até as violências, essas coisas, na verdade, quando a gente vai na bio, na profundidade, ele tá fazendo para se valer, para ele se enxergar mais macho, para ele poder contar a história por aí, você entende? Tem uma razão Olha que interessante. interna que é chamada positiva, né, para todas essas dores. Então, ninguém faz nada contra você, faz a favor de si mesmo. Então, quando vem esse feedback externo, eu recomendo, ouça na presença. Não ouça para responder, não ouça para tentar se explicar, tá? Pegue aquele feedback, se quiser anotar ele para justamente ficar daqui para fora. Tá me falando, tá bom, vou anotar e não anota leve mesmo. Pro coração. Não leve pro coração. E a partir daí, deixe ele guardadinho numa caixa, que eu gosto de chamar da caixinha de Deus, que mais do que ficar tentando se explicar, tentando responder ou debater o que a outra pessoa está falando, é você acolher nesse olhar que talvez isso possa ser positivo para você. Que se no momento que machucou, talvez não é o momento de olhar para isso. Se machucou, anote, guarde na caixinha e deixa uns dias aquilo decantar, que nem um bom vinho. Deixa aquilo descer pelo teu sistema para você entender realmente. Agora, se a gente está no momento, já tentando se explicar, tentando encontrar uma desculpa aqui dentro para debater, primeiro, que isso vai gerar conflito, e segundo, que você está dizendo que aquilo que a outra pessoa está falando é verdade e que você concorda com aquilo. Justamente, né? Você dá palco. Né? Você dá palco. Então, eu sei que é doído, mas esse receber e falar, ok, respeito o teu sentir, né? Porque se eu estou pedindo para os outros respeitarem o meu sentir e alguém veio me dar um feedback, eu respeito. Claramente, a gente tem que entender que a partir do momento que a pessoa falta com respeito, né? Que foi o que aconteceu comigo, uma mulher veio me dar um feedback e eu terminei levando uma cabeçada no nariz. Tá? Então, a gente tem que aprender também a colocar esses limites. Mas quando a gente traz essa ferramenta de eu acolho e deixo guardada por um tempo, mais do que tentar debater, isso acaba decantando e facilita justamente a gente curar. Já os feedbacks internos, que eu gosto de chamar mais de sabotadores do que feedbacks. Sim. Eu brinco, até me corrija se eu estou errado nas formas, mas é um cadete metido a sargento dentro de nós ali que está querendo mandar em tudo. Então, esse feedback interno é muito mais destrutivo, por mais que muitas vezes as pessoas falam, mas eu não falo para ninguém, eu não estou dizendo em voz alta. Quando eu repito constantemente internamente, ele destrói muito mais e traz doenças muito mais profundas. Então, uma forma legal é quando a gente está nesse repetir do pensamento interno destrutivo, né, essa crítica interna, pegar papel e caneta e escrever, deixa a caneta escorregar, não precisa terminar a frase, não precisa colocar ponto, porque essas frases destrutivas, quando elas estão aqui dentro, normalmente ela vem em terceira pessoa, isso significa que ela foi um aplicativo que colocaram do 0 aos 12 anos, você não é capaz, você não é suficiente, você precisa estudar mais, frases como você não faz mais que obrigação, não vou te dar isso porque você não merece, esse tipo de frases que são ditas do 0 aos 12 anos fazem com que a gente tenha um comportamento na nossa vida adúltera, né, que eu gosto de falar, estamos adulterados, né, como adultos, essa vida que está bagunçada com o nosso adulto interior, ela pode ser olhada com essas frases repetitivas que estão em terceira pessoa. Então, esses são os nossos maiores sabotadores, os nossos maiores críticos internos, e que quando a gente escreve, vai tirando daqui, coloca no papel, vai tirando daqui, coloca no papel, sem ponto, sem vírgula, sem gramática, porque esses pensamentos não vêm com gramática correta, né? Eles normalmente vêm destrutivo. Quando a gente coloca no papel, é como se abrisse um espaço mental para um novo. E aí, juntando isso com um exercício na frente do espelho, não precisa nem de terapia. Olha que interessante, hein, Laís? E qual exercício rápido de desbloqueio emocional você recomendaria aos ouvintes aqui do Movimento Voz, né? Para a gente desbloquear mesmo e sairmos efetivamente... De forma rápida. De forma rápida. Qual tipo de emoção? Uma emoção que está acelerando ou uma emoção que está nos bloqueando? Uma emoção que nos bloqueia. Nos bloqueia. Respirar. Respirar. Respiração é uma ferramenta incrível. Olha que incrível que eu vou falar, parece até brincadeira, né? Mas quando a gente observa os animais, a gente vê que quando eles relaxam, principalmente os cavalos, né? Faz aquele movimento assim, ó. Até fiz longe, desculpa aí se eu só vou fazer de ladinho a próxima vez. Mas quando a gente faz esse movimento de relaxar e soltando o ar, primeiro faz com que, de forma imediata, a musculatura da minha face se relaxe. Todo o ar que estava tóxico, que é o finalzinho, porque quando a gente está com medo, a gente prende a respiração.
Quando a gente está com dor, a gente prende a respiração. Então, quando você entra na respiração consciente, de forma imediata você consegue sair dela. Então, se o coração tá acelerado por medo, inspira profundo e solta todo o ar. Você não quer fazer o barulho do cavalo, você pode abrir, até para nós mulheres. Olha esse truque que legal, doutora Janira. Descruza as pernas. Coloque as duas mãos assim em forma de concha, na altura, encostada bem no baixo ventre, assim. E se você inspira profundo e solta todo o ar, verbalizando a palavra o que acontece com o teu útero? Ele relaxa, ele vibra? Faz de novo. Relaxa. Você sabe como é que é o útero em grego? Tudo aqui. É histeria. Não. Histeria. Então, realmente, essa força nossa vem do útero. Então, quando a gente faz esse movimento e solta o ar mesmo, verbalizando na consciência 3 vezes, você muda de forma rápida e imediata o teu estado. Olha. E quem não tem útero pode fazer? Pode fazer também, não tem problema não. Esse é o nosso chakra que sustenta na terra, tá? Que ele vibra mesmo com essa conexão vital de eu existo, eu tô aqui, e a partir daí eu posso mudar de forma bem rápida o meu estado de ânimo. Então, respirar é fundamental. Olha quantos ensinamentos, hein? Um conjunto, né? Bom, agora, né, como enxergar a importância de projetos como o Movimento Voz na vida de mulheres que vivem sob silenciamento, né? Então, assim, como que você enxerga hoje esse movimento que nós estamos aqui desbravando, você está aqui contribuindo, porque eu, como eu já disse desde o início, né, eu muito agradeço a Deus pela nossas vidas terem cruzado, nossos propósitos. E nós nos encontramos no movimento de voluntariado, no movimento de servir. E hoje nós estamos aqui também nesse mesmo movimento de servir, de uma forma diferente. Sim. Porque a gente quer alcançar mais pessoas, a gente sabe que a importância das redes sociais, o alcance que nós temos. Então, como que você enxerga isso? Como que você enxerga todo esse movimento, Laís? E saber que eu te admiro muito, você é uma pessoa de luz e é uma pessoa que nos ensina e entrega muito. Ai, amém. Que assim continue sendo, porque esse é meu propósito. Meu propósito é justamente acolher, né, a diferença do outro e entender como é que a gente juntos pode ser melhor. E é assim que eu vejo, né? Essa conexão de vozes, primeiro o servir, né? O servir, ele vem do vir a ser. Sim. Então, o voluntariado já faz um giro, já faz uma rede de conexões, uma rede de apoio. Então, esse movimento Voz também se torna uma rede de conexões. Todas as pessoas que você traz aqui é uma frequência, uma vibração que se conecta com a tua, como se a gente estivesse costurando mesmo uma rede feminina, né? E assim, não sei se você lembra, uma das coisas que eu pedi quando eu estava na minha depressão lá na Espanha, foi um círculo de mulheres, foi uma rede de mulheres. Então, sim, isso é fundamental. E isso já está em museu, não sei se você sabe? Círculo de conversa, de troca, que, aliás, é uma conexão super feminina, que se faziam na época até das cavernas, a fogueira no meio, sim, as mulheres ao redor, compartilhando a sabedoria. Então, eu vejo, assim, esse movimento Voz, o próprio projeto... Então, o projeto Amarra Cabelos, que eu também... Nós somos embaixadoras do projeto Amarra Cabelos, foi assim que a gente se conheceu. E é isso, né, Laís? Eu te cortei, mas pode continuar. Não, mas o próprio projeto que serve mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, esse é um propósito que Deus uniu os nossos propósitos. E hoje eu falei para o João, né? João, a gente vai trabalhar juntos, a gente vai conseguir levar esses projetos, a gente vai conseguir ajudar mais e mais mulheres. Porque o que a gente quer é não só dar voz, mas a gente quer ferramentas como a assessoria jurídica, que as mulheres não têm. Sim. Então, a gente tem que ter esse voluntariado. Tem várias advogadas no movimento, várias mulheres querendo ajudar outras mulheres. E é justamente isso. A gente vê casos emblemáticos em que nossas mulheres estão indo sem assistência nenhuma, indo para um enfrentamento. Então, ela vai tomar uma decisão de romper com o ciclo, mas tem o depois. Tem um processo, sim, tem um inquérito, tem toda uma burocracia, né, para se resolver, sim, a vida conjugal, que muitas vezes elas desanimam.
Elas desistem no meio do caminho, porque nós não temos pessoas, grupos de mulheres, movimentos. Temos várias universidades, defensoria, mas a gente sabe que ainda não é o suficiente em face dos altos números, né, de violência. E uma acaba conectando, quando a gente se conecta assim, nessas redes, eu acredito que conexões valem mais do que dinheiro, né? E eu te dou um exemplo. Logo que eu te conheci, eu tive um case numa trilha, uma mulher, a gente caminhando, e ela falou assim, você é terapeuta, quem sabe você vai me salvar, quem sabe você vai me salvar. E eu não sou muito dessa palavra de salvar. Eu falei assim, eu não salvo ninguém, eu te acompanho a você se salvar você mesmo, mas vamos tomar um café e a gente realmente eu farei meu melhor para conseguir juntas sair daí, seja onde você estiver. Eu não sabia do que ela estava falando na trilha. Tinha mais pessoas, ela não quis abrir. No café ela se abriu e ela tinha acabado de ficar desconfigurada por uma surra que ela levou no marido, tinha saído do hospital. No hospital, ela tinha entrado com o Maria da Penha. Antes de sair do hospital, ela tirou a Maria da Penha. E ela estava de novo na casa dele. Ela não estava conseguindo sair de lá de forma emocional. E se eu não tivesse te conhecido, eu talvez não teria me sentido forte o suficiente para acompanhar essa mulher. Foi o ter você, a nossa conexão, como um respaldo, que você talvez nem sabe dessa história, nem né? Para você ver como é só a tua presença, a tua autoridade, o teu estado, essa conexão que a gente fez, me deu essa força e essa firmeza de falar, vamos juntas, eu vou tirar você daí e a gente juntas vai conseguir fazer isso acontecer. E foi meu primeiro case de sucesso com relação à violência. A partir daí eu conheci o projeto, me aprofundei no projeto fazendo as meninas e lá em Curitiba eu também comecei a acolher mulheres em situação de violência. Antes disso eu não teria nem coragem de entrar aí, olha só. Justamente. Eu costumo falar, como eu falei lá no começo, né? Eu falei para o João, nós precisamos qualificar nossas mulheres, precisamos. Em situação de vulnerabilidade financeira, seja qualquer tipo de vulnerabilidade. Mas nós precisamos conscientizá-las dos seus direitos. Porque não adianta eu qualificar. A mulher, ela vai abrir o salão, ela vai lá arrumar, fazer o design de unha, de sobrancelha, ela vai para o mercado de trabalho, mas ferida, sobrecarregada, adoecida. Então, é isso que nós estamos vivenciando hoje. Então, o nosso propósito se une ao Amarra Cabelos com o Movimento Voz justamente nesse sentido, para que a gente consiga trazer luz de direitos e também assessorar juridicamente falando essas mulheres, porque é necessário que ela rompa, que ela tenha uma independência financeira, sim. A maioria das mulheres a gente consegue esse sucesso, sim, porque elas têm essa força, mas elas não, né? Mas não é só isso. E você tem justamente esse papel da cura interior, né, dentro do projeto. Você traz para nós essa força que está aqui dentro da gente. Então, quantas vezes eu ouvi de você é forte, você é corajosa, vai, doutora, só comece. E eu assim, olha, é um desbloqueio. É um desbloqueio. E foi um olhar para si, né? Por isso que a gente foi um olhar para si. Então, a sua dinâmica de dar o espelhinho também, acho muito fantástica. E é isso, é justamente essa conexão que a gente precisa espalhar, a gente precisa propagar, porque a internet está sendo usada para coisas do mal, muito. Eu vejo você muito mais no lado a lado, né? Hoje, com o meu trabalho, eu consigo identificar no caminhar da mulher, sabia? No caminhar do adolescente, a gente entra na escola, eu até estava comentando com o João, numa das escolas que vocês estiveram dando palestra essa semana, ele identificou, depois do que a gente vinha conversando, eu falei, se comporta assim, ela se move assim, você tem uma situação provavelmente de abuso de violência sexual, e a gente identificou 2 meninas na escola, e vamos chegar a conversar direto com elas, mas esse olhar, quando eu vejo você, quando eu estou na presença, quando eu dou nome aos bois, eu consigo ajudar a outra, só assim, né? Quando eu reconheço a minha própria dor, poxa, eu estou saindo agora de uma relação onde eu mesma me deixei, mais uma vez, entrar numa toxicidade, que foi uma violência diferente, que foi a violência emocional, do deixar no vazio, deixar no vácuo. E se eu não tivesse parado e falar assim, opa, tô aqui, e isso está acontecendo comigo, isso está me deixando, me sentindo com medo, me sentindo triste, profundo, que não é meu, se eu não tivesse parado, eu não teria conseguido sair. Se eu não tivesse tido alguém que olhasse para o meu lado e falasse assim, eu vou te pego e vamos junto e precisa do carro, é porque eu pedi. Então eu olhei para a pessoa e falei assim, as pessoas perguntam, daí, como é que você tá? Em vez de eu falar, tá tudo bem, eu falo, já tive dias melhores. Começa por aí. Essa tal de tudo bem, tudo bom, tô na correria, é colocar debaixo do tapete.
não precisamos não ter vergonha do que a gente está vivenciando, né? Da nossa história. Porque a gente tem dias ruins e temos dias bons. E a maioria é tão ruim hoje em dia, como você mesmo falou, nas redes está tão sendo utilizada para coisa do mal, que se a gente não se blinda, se a gente não reconhece o nosso divino diariamente, vão acabar, né? O dia a dia acaba reduzindo ainda mais as possibilidades. Então, se olha no espelho e se enxergue, né? Justamente. Laís, agora você deixa uma mensagem final para mulheres, principalmente mulheres que estão em relacionamentos tóxicos, de toda essa mensagem já de positividade, de olhar para si, de encontrar a sua força dentro de si mesma, mas que mensagem que você deixa aqui para quem está nos ouvindo e que pode, né, exercitar a sua voz interna, o seu desejo, a sua intuição? Qual que é a mensagem? Vou resumir numa mensagem o que eu mais gosto de fazer, que é o meu trabalho. A mulher se reconheça vulnerável, só assim você vai enxergar a sua coragem. Se reconheça vulnerável, olha que interessante, que lindo, hein? Porque na vulnerabilidade é onde realmente a gente entende que, opa, aqui estão passando os meus limites. Se eu entendo os meus limites, se eu consigo entender que eu estou vulnerável, eu consigo entender que aqui basta, que aqui chega. E aí sim eu consigo encontrar coragem. A vulnerabilidade está diretamente relacionada com a coragem. E eu vejo que um ciclo que prende as mulheres é a vergonha. Essa vergonha de falar, eu sou vulnerável, eu não dou conta, eu entrei num relacionamento tóxico e não estou conseguindo sair. Isso é se mostrar vulnerável. Então, e a mulher, se ela precisa de um masculino protetor e provedor, ela é a parte vulnerável. Então, mulher, se reconheça na tua vulnerabilidade para você encontrar a sua coragem. Só assim. Aí a mensagem que eu deixo desse episódio é: preste atenção na sua saúde emocional. Saúde emocional nossa, ela é abalada no nosso dia a dia, a cada comportamento de deixar para lá. Ele estava nervoso, ele repete o comportamento do pai, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ou no silenciamento, ou no desprezo, no silenciamento, na insegurança. Então, estamos dentro de um relacionamento em que causa medo, em que eu não sei como que ele vai acordar, qual vai ser a sua reação, qual que vai ser a reação dele quando eu chegar atrasada, ou quando eu me atrasar para sair, para me aprontar, porque tem detalhes, são vários. Eu, na minha experiência de ouvir mulheres, brigas que se desencadearam por causa de um atraso para ir para uma festa. Nossa. Ou por causa de um atraso de chegar de serviço. Então, assim, todo esse contexto, ele abala o emocional da mulher e nós estamos tolerando, nós estamos nos adoecendo com ansiedade, com depressão, com pressão alta, com diabetes, com síndromes de pânico. Com úteros inflamados. Com úteros inflamados. Então, preste atenção. A saúde emocional. Hoje, a partir de hoje, nós precisamos dar atenção para nossas emoções. Gerenciar as nossas emoções. Então, e a Laís trouxe várias ferramentas e entender que todos esses comportamentos que nos causam medo e abalo emocional, ela é violência e é violência psicológica. Pouco falada, propagada, né, nos exemplos principalmente, e muito naturalizada. E ela já vem até naquela, né, não chore que nem uma menininha, isso já é uma violência emocional do sentir da mulher. Justamente. Então a sociedade já está... Mimimi, né? Para de mimimi. Então, isso já é uma propagação de diminuir a dor do próximo, o desespero, as reações, e a gente precisa entender, né? E se acolha. Eu acho que o acolhimento, ele é fundamental. Então, olha, quem gostou desse episódio, que nós estamos aqui falando com a Laís, principalmente sobre essa saúde, essa força interior que nós temos e o quanto é importante nos fortalecermos enquanto mulher, profissional, mãe, feminino, né? Reconhecermos e nos colocarmos no lugar do feminino, né, Laís? Então, compartilhe, mande para uma amiga, para uma irmã, que
que está vivenciando esse silenciamento, que é uma puta profissional, né, no ambiente de trabalho, mas muitas vezes chega adoecida, chorosa, mas dentro de casa, em razão dos reflexos, né, que ela está vivenciando dentro de casa e se silenciando. Então, é isso. Esse episódio tá show, tá fantástico, porque nós trouxemos também ferramentas práticas. Laís, convida o pessoal também para assistir o episódio. Sim, eu estou já ansiosa para poder compartilhar com as minhas amigas e trazer o Movimento Voz para o nosso dia a dia. É fundamental. E para saber mais como, me sigam nas redes sociais, @LaísGulin. Eu imagino que vai estar na descrição. Sim, vai. Para que a gente possa realmente, como a doutora Janira falou, se acolher. Né? É assim, não é só a si mesma, mas acolher a mulher do próximo, a próxima que está do nosso lado. Quando a gente olha pra gente, conseguimos alcançar. E são ferramentas práticas e rapidinhas que a gente consegue sair desse buraco. Primeiro a gente precisa reconhecer que está lá, né? Justamente. O Movimento Voz traz também esse reconhecer. Parabéns. E o nome do nosso episódio, né, do 5º episódio, é Saúde Emocional, a ferramenta de transformação. Adorei. Até a próxima. Até a próxima.